Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de banco de dados. Hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados, essa é a nossa aula 2. Pessoal, na aula passada a gente compreendeu assim, os conceitos básicos de banco de dados, viu os modelos de banco de dados, né, mais utilizados e como foi a evolução desses modelos. Nessa aula a gente vai aprender sobre modelagem de dados, mais especificamente sobre o modelo entidade-relacionamento, e a gente vai falar sobre o MER. Na próxima aula a gente vai falar sobre modelagem de dados, mais o modelo relacional normalizado, que logo em seguida dá origem ao nosso banco de dados já para ser utilizado, né, para nossas aplicações. Então, nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o modelo entidade-relacionamento. Esse modelo entidade-relacionamento é uma técnica que expressa graficamente a estrutura lógica do banco de dados, né? O MER ele representa um diagrama que contém os seguintes itens, né? Entidades, atributos e relacionamentos, né? Por isso que a gente chama modelo entidade relacionamento. As entidades elas são representadas por um retângulo, como a gente pode ver aqui, né? Médico e paciente, né? São coisas ou objetos armazenados em um banco de dados. Eles representam qualquer coisa que a gente necessite armazenar no banco de dados, né? A gente aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, né, de uma agenda de consulta médica, né, onde eu tenho o médico e eu tenho o paciente, né? Os atributos já são as características importantes que a entidade tem que armazenar. Então, para o médico, para essa situação específica, é importante eu armazenar o nome, o celular dele e o número do CRM, né? Já para o paciente, eu armazeno a matrícula, o nome, o endereço, o telefone, o celular e o gênero. Esses são os atributos dessas entidades. E os relacionamentos, né, são os vínculos, né, ou associações lógicas entre duas ou mais entidades, né, que a gente pode também ter aqui, não só entre duas, mas ou entre mais entidades, igual a gente pode ver esse relacionamento ternário aqui. Ou também o relacionamento pode existir entre uma única entidade, como é o nosso caso aqui de funcionários, né? Bem, vamos ver agora como que a gente trabalha o relacionamento, né? Sobre o relacionamento é importante a gente falar sobre a cardinalidade. No nosso caso aqui, a gente tem o exemplo de uma entidade pessoa, né? Onde uma pessoa ela se casa com uma outra pessoa. No caso, um marido, né, se casa com uma esposa. Então a gente tem um relacionamento. Esse relacionamento ele não está representado a cardinalidade. Então eu não sei, por exemplo, um marido pode casar com quantas esposas, ou uma esposa pode ter quantos maridos. A cardinalidade, ele me indica isso, né? O quanto de um atributo eu vou ter dentro do outro, né? Quantos relacionamentos pode haver entre essas entidades, entre esses atributos, né? Então aqui no caso aqui a gente tem uma primeira representação onde um marido ele pode se casar com uma esposa. Para esse tipo de relacionamento, a gente precisa adicionar um identificador do cônjuge aqui. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma esposa, né? Então, o Igor aqui no meu caso vai estar casado com o identificador da minha esposa, que vai ser o nome dela, né? A pessoa dela, né? E aqui a gente tem um outro tipo de relacionamento, onde a gente tem um marido, ele pode ter várias esposas, né? Então, um marido ele casa com várias esposas. Então, da mesma forma, a gente pode representar isso daqui, né? Quer dizer, a pessoa esposa, ela vai ter o identificador do marido, porque uma esposa, né? Ela pode ter somente um marido, mas um marido pode ter várias. Então, como uma esposa só pode ter um marido, no identificador da esposa, né? A gente vai colocar qual é o identificador do marido dela. E aqui a gente tem a representação inversa, onde uma esposa pode ter vários maridos, né? Então, você vê que a gente inverte aqui, né? Aqui eu tenho o identificador do marido, aqui eu passo a ter o identificador da esposa. Como um marido só pode ter uma esposa, quando eu tiver um marido aqui, ele vai ter qual é o ID da esposa dele. Mas só que é interessante, a gente viu a situação de um para N, de N para N. Mas a gente também pode ter a situação de N para N, que a gente vai ver mais abaixo, ok?
Então aqui tem a representação, né, dos dados, né, quando um marido tem N esposas, né? Então, ó, como a gente pode ver, o identificador do Altair é o 1, ó. Então, o Altair, o código dele é 1, ele é do sexo masculino. Ele não tem esposa, lógico, é do sexo masculino, né? Então não tem identificador do marido. Mas só que esse Altair, que é o código 1, vocês podem ver que eles estão. Esse Altair, ele é casado com a Marta Souza, com a Sueli de Souza, né? E com a Ângela Souza. Esse cara é um guerreiro, né? Tem 3 esposas, né? E a gente tem aqui, por exemplo, ó, o Ricardo, né? O Ricardo Vitali, ele tem o identificador número 5, ele é casado com a Rita Vitali, né? Tá vendo? Com o código 5 aqui. Então a gente pode representar dessa forma. Vocês podem estar se perguntando, poxa, mas e o caso de N para N, né? Então, ó, um marido pode ter N esposas e uma esposa pode ter vários maridos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um relacionamento do tipo N para N, né? Que um marido pode ter várias esposas. Como a gente pode analisar aqui, o identificador do marido e o identificador da esposa é necessário. Nesse caso, a gente não tem como representar na mesma entidade. A gente vai ter que fazer o quê? Criar uma entidade auxiliar. Essa entidade ela é representada dessa forma, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui o identificador da pessoa, por exemplo, o Eduardo, né? O Eduardo é o 1. O Eduardo aqui, como identificador do marido, ele está casado com o número 2, né? Que seria Ana Paula. E ele está casado também, ó, o número 1 aqui está casado com o 6, que seria com a Cecília, né? Esse marido número 3 aqui, que é o Ronaldo, esse número 3 aqui, que é o Ronaldo, ele está casado com a esposa número 2, que é a Ana Paula. Então, olha, a Ana Paula é interessante que ela está casada tanto com o Eduardo quanto com o Ronaldo. Tá vendo? Porque o código dela está repetido aqui e está repetido aqui, né? Então ela está casada com 1 e com 3, que é o Eduardo e com o Ronaldo. Já o número 3, que é o Ronaldo, ele está casado com o número 2, 4 e 6, que seria Ana Paula, a Cibele, e o número 6, que seria a Cecília, né? Então, sempre que a gente tiver um relacionamento do tipo N para N, a gente vai ter sempre mais de um identificador e, nesse caso, a gente vai ter que ter uma tabela auxiliar para representar esses dados. Porque eu não teria como pegar os dados dessa tabela e juntar tudo aqui sem ter redundância, né? A gente viu isso na aula passada. Bom, um exemplo agora para facilitar, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma entidade funcionário que tem matrícula, nome e sexo. Essa entidade funcionário aqui, né, ela possui, né, uma função. Então, olha só, um funcionário possui uma função. Beleza. Então, uma função pode estar em vários funcionários. Um funcionário só pode ter uma função. Beleza. Então, se a gente fosse montar a tabela, né, do banco de dados, logicamente, esse ID da função aqui, ó, ele subiria e iria para dentro da tabela de funcionário. A gente viu na aula passada que o relacionamento no banco de dados relacional é feito duplicando uma das colunas, né, na outra. Como essa daqui é a coluna-chave da tabela função, e aqui eu tenho uma função, ela pode estar em vários funcionários, esse código da função aqui vai vir para dentro de funcionários. Beleza? Já aqui a gente tem um relacionamento que é o que? Um funcionário ele gerencia vários projetos. Um projeto ele pode gerenciado, né, pode ser gerenciado por apenas um funcionário. Então, da mesma forma que esse código aqui veio aqui para dentro de funcionário, como o lado que tem um, a gente sempre tem que ter isso, o lado que tem um é sempre o lado que exporta a chave para o outro, né? Então, no caso aqui, a matrícula desse cara vai vir para cá como, tipo, matrícula do gerente, né? Quando a gente for gerar o banco de dados. Porque o lado que tem um é esse cara aqui. Agora a gente tem um relacionamento, né, aqui embaixo, né, que é de N para N, né? Vocês podem ver quando o relacionamento é N para N, a gente representa esse retângulo aqui e indica quais são as chaves que fazem parte do relacionamento. No caso aqui, um funcionário ele trabalha em vários projetos, né? Ou
um projeto pode ter vários funcionários, né? Então a gente tem aqui que vários funcionários podem trabalhar em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários. E o relacionamento é feito através da matrícula do funcionário aqui, né? Dessa matrícula. E aqui a gente tem o número do projeto, que é feito o relacionamento número do projeto. Bem, quando a gente for gerar o banco de dados, as tabelas, consequentemente, esse cara aqui, né, ele vai dar origem a uma tabela que provavelmente vai ter esses dois atributos aqui, a matrícula, né, e vai ter o número aqui também. Gente, vocês estão vendo que eu não sou bom em desenho não, mas eu acho que deu para entender direito o exemplo, né, gente? Vamos lá para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma descrição detalhada, né? Vamos ler essa descrição só para a gente entender o problema, né? Manter os dados sobre obras do acervo, com o nome dos autores, data da aquisição, editora, edição e título. Manter os registros de todos os livros em de uma mesma obra. E efetuar o empréstimo e devolução de livros, mantemos os registros detalhados ao longo do tempo. Consultar livros por código de identificação, título da obra, nome dos autores e gênero da obra, né? Manter os dados sobre os usuários da biblioteca, matrícula, nome, sexo, data de nascimento, endereço de telefone. Então vamos lá, quando a gente quer manter os dados das obras, então a gente tem a entidade obra que eu tenho, o título e o nome, o título da obra e o número da obra, né? Sobre a obra, a gente também tem o gênero que ela é. Então, ó, uma obra, né, ela pode ter um gênero pode estar em várias obras, né? Então, um gênero ele classifica uma obra, né? A mesma coisa aqui a gente tem um relacionamento com um livro, né? Ó, um livro, uma obra, ele pode ter vários livros. Por exemplo, se a gente falar assim, Shakespeare, né? Shakespeare é uma obra literária, mas só que eu posso ter vários livros de várias editoras diferentes, por exemplo, daquela mesma obra. Então, olha, um livro ele é de uma obra pode ser de um livro. Então, se a gente ler daqui para cá, um livro referencia uma obra, né? E essa seta também ela é importante porque ela indica a direção do relacionamento, é como ele deve ser lido, né? Facilita a compreensão do diagrama, né? Aqui também a gente tem uma outra situação, que é o livro, né, e a editora. Uma editora, ele pode ter vários livros, ele publica vários livros, né, e um livro é somente de uma editora. Provavelmente, tanto nesse relacionamento como nesse relacionamento aqui o ID da editora deve vir para dentro de livro, e nesse caso o ID da obra aqui também deve vir para dentro do livro, né, quando a gente for gerar as tabelas do banco. Aqui a gente já tem um relacionamento que vai ser entre o livro e o usuário, que é a movimentação, que na verdade é o fato do empréstimo do livro, né? Então, por exemplo, a direção é para cá, então um usuário movimenta vários livros, né? Então, quando a gente fala assim que vários usuários movimentam vários livros, nesse relacionamento eu tenho o número da matrícula, que seria o número da matrícula do usuário, o número do livro, mas só que além desses dados eu tenho que armazenar também a data do empréstimo, a data prevista de devolução, né, e a data da devolução dele. Então esse daqui é um exemplo assim maior, né, para a gente poder entender melhor como que a gente estrutura esse diagrama, né? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo de consulta médica, onde a gente tem uma entidade médico, né, e uma especialidade. O relacionamento dele, ele é um relacionamento de N para N, nessa direção. Então, um médico possui vários médicos, né, possuem várias especializações. Então, o médico ele pode ser, sei lá, ele pode ser cardiologista, ele pode ser fisioterapeuta ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente, né, vai gerar, né, esse relacionamento vai gerar uma tabelinha também auxiliar, né, que vai conter esses dois campos aqui dentro, como colunas aqui dentro da tabela, para relacionar essa entidade a essa entidade. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um relacionamento ternário, onde a gente tem uma consulta, onde uma consulta faz parte o quê? Um médico, né, um paciente e um plano de saúde. A gente pode ver que os IDs estão aqui representados, o ID do plano, o ID do paciente e o CRM do médico. Além desses dados, é importante para a consulta a gente também armazenar a data e a hora.
essa entidade, esse relacionamento aqui, né, ele vai dar origem também a uma tabela que vai chamar consulta, que vai conter esses dados aqui, né? Mas as entidades que a gente conhece nesse problema, né, elas são o especialista, essa especialidade, médico, paciente e plano de saúde. Esses relacionamentos que vão dar origem a novas entidades que vai servir para dar suporte ao relacionamento delas, né? Generalização e especialização de entidades, né? Isso acontece quando a gente tem assim repetição dos atributos, né? Como a gente pode ver, ó, nome, sexo, telefone celular, ele se repete nessas duas entidades. Isso pode acontecer entre duas, entre quatro, entre várias entidades também no banco de dados. Para facilitar a modelagem do banco, a gente pode trabalhar com uma generalização, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar esses dados aqui de médico e paciente e criar uma entidade pessoa, né? Essa entidade pessoa agrupa as características comuns dessas duas entidades abaixo e ela é representada por esse relacionamento aqui, né? Ó. E na entidade que médico e paciente só vai ter os dados que são unicamente deles. Então, por isso que a gente chama generalização e especialização, né? Quando a gente vem para baixo, a gente especializa. Então, eu tenho uma pessoa, a pessoa pode ser médico ou paciente. Então, quando eu venho para baixo, eu estou especializando. Eu estou falando que a pessoa é médico ou paciente. Quando eu venho para cima, eu estou, na verdade, generalizando. Então, um médico e um paciente sempre é uma pessoa. Então, eu generalizo. Beleza? Vamos para a próxima. Entidades fracas, né? Uma entidade fraca é qualquer entidade cuja existência não se justifica. Surge apenas em razão do seu relacionamento com outra entidade considerada forte. Aqui é um exemplo bem clássico, né? Imagina que a gente tem uma locadora, né, de fitas e nessa locadora eu tenho um sócio. E esse sócio ele tem um dependente. Nesse caso, o dependente só existe se o sócio existir. Então eu não posso ter um dependente sem ter ninguém como sócio. Não faz sentido para a gente ter isso. Então essas entidades aqui, no caso a entidade dependente, é uma entidade fraca, porque ele só existe se o sócio aqui, né, ele existir também. Beleza, gente? Pessoal, muito obrigado aí, um grande abraço.